Shalom, Lekulan, a paz para todos vocês, através de Yeshua Hamashia, nosso rei, nosso Mele. Eu venho nessa manhã do primeiro dia trazer uma palavra maravilhosa. O tema dessa palavra está na Paraxá, inclusive da Paraxá do sábado que passou de ontem, né? E esse tema aqui, ele é maravilhoso para nós, né? O tal do favoritismo, né? Eu queria estar na Paraxá de Toldote ou Toledote, né? É uma Paraxá que fala, a Paraxá história de Isaac, né? História de Isaac. E aqui, nós, ao depararmos com esse comentário que irei fazer sobre a Paraxá, sobre esse tema, o favoritismo, inclusive ontem eu coloquei no meu Face aí, o favoritismo na família, o favoritismo na congregação e o favoritismo na sociedade, né? Então, vamos ver como nós detectamos o favoritismo e se esse favoritismo que muitas das vezes as pessoas elas fazem consciente ou inconscientemente, se tem apoio nas escrituras sagradas, se tem apoio na Torá. E também nós vamos ver aqui que já Isaac, um dos patriarcas, infelizmente ele caiu, né, nessa do favoritismo, né? E aqui o Toldote da Paraxá, de 25, de Gênesis, capítulo 25, versos 28. E gostava Isaac de Esaú, porque comia de sua caça, e Rebeca amava a Jacó. Interessante isso aqui. Será que um dos patriarcas ele deixou ser pego pela barriga, né? Como diz o outro, que o peixe ele morre pela boca, né? Então, será que o patriarca, um dos patriarcas, cometeu esse erro? E nós vamos ver que mesmo que os patriarcas tivessem cometido esse erro, serve de exemplo para nós, como servo do Eterno, a não seguir os mesmos caminhos, a não praticar as mesmas atitudes que os nossos patriarcas muitas das vezes tiveram. Então aqui demonstra que Isaac demonstrou favoritismo diante dos dois filhos. E algo que custou caro, né? Então irei fazer assim uma oração para nós entrar fundo nesse favoritismo familiar, favoritismo congregacional e favoritismo na sociedade, se tem amparo, e o que Machia falou, né? Então, irei fazer uma tefilá, uma oração, Avinu Malkei, no Shabbat nosso Pai que está nos céus. Neste momento, Hashem, me coloque em tua presença como um pó e cinza. Ó eterno Deus, que o Senhor possa guiar meus lábios a ministrar essa mensagem, que essa mensagem seja poderosa, a tocar nos corações, a falar com cada um aqui, a qual vier ouvir ou assistir essa mensagem. Seja nessa manhã, ou tarde, ou noite, dependendo de cada país, do fuso horário. E assim, Pai eterno, eu te suplico em nome de Yeshua, o nosso Rei. Amém. Então, meus irmãos, meu nome é Pablo Ben Israel, Pablo, discípulo de Yeshua, Hamashia, né? Então, aqui,
eu dei uma fiz uma narrativa, né? Então aqui o que acontece? Que, segundo as Midrashim, que Isaac, Isaac, ele era enganado por Esaú, porque Esaú, ele enganava o pai com as suas lábias, segundo as Midrashins. Mas aqui nós vemos aqui, né, que gostava Isaac de Esaú, porque comia de sua caça. E Rebeca amava Jacó. Então aqui nós, ao depararmos com esse texto, demonstra que Isaac, ele favorecia mais Esaú, por causa do que Esaú lhe oferecia. Por causa que Esaú trazia caças. Esaú era um homem do campo, era um homem bravo, um homem que tinha força. Quanto enquanto Jacó era um homem simples, um homem íntegro que estudava a Torá, que estudava na tenda, né? Era um homem, né, que não demonstrava muito, né, muito progresso, né? Vamos dizer assim. Então aí ele amava a Jacó, ele amava Esaú. Então aqui a Torá mostra que o favoritismo sempre traz conflito, né? Em todas as histórias onde o pai ou a mãe prefere um filho ou outro, o resultado disso é a inveja, a briga, a divisão, do espiritual, consequência para gerações. Isso não é caso, isso é um caso e um aviso divino. Então o que acontece? Quando você demonstra favoritismo entre os seus filhos, você está levando entre eles a ter contenda entre eles, a ter desavença, a ter inveja entre eles, porque você demonstra mais a um do que o outro. Você se torna injusto com os seus próprios filhos. Você se torna injusto com a sua família, né? Então aqui, a Torá, mesmo os patriarcas, né, que levaram a palavra do Eterno para toda a humanidade, eles erraram. E erros que nós devemos tomar como exemplo e não seguir os mesmos caminhos, os mesmos procedimentos. Por quê? Porque a própria Torá, ela relata, ela faz a narrativa, qual foi as consequências de o favoritismo que eles tiveram em seus filhos e qual foi as consequências, né? Nós vamos ver aqui Isaac, né? Isaac preferia Esaú, Rebeca preferia a Jacó. Resultado: engano, fuga, desejo de morte, divisão da família, né? Divisão da família. A Torá está ensinando que o favoritismo, ela pode trazer maldição sobre a sua família. A consequência do favoritismo de Isaac para com Esaú e Rebeca para com Jacó trouxe divisão, trouxe inveja, trouxe sentimento de morte, de fuga. Mas quem estava certo entre os favoritismos? Quem estava certo entre quem escolheu um ou outro? Aqui a palavra vai dizer, né, diante das escrituras, não se deve ter favoritismo. Mesmo que o Eterno tinha falado com Rebeca que o menor ia governar sobre o maior, ela não deveria demonstrar favoritismo para Jacó e nem
Isaac demonstrar favoritismo para com Esaú. Mas aqui, nesse estudo tão maravilhoso, nessa palavra rica, né, nós vimos também que Jacó, ele sofreu com favoritismo. E lá na frente nós vimos que Jacó demonstra também favoritismo diante de Yosef, de José para com seus irmãos. E o que causou quando Jacó demonstrou favoritismo a um dentre os outros? O que aconteceu foi que tiveram inveja de Jacó, tiveram inveja de José. Jogaram José no poço. Venderam José. Então, as consequências do favoritismo familiar entre os pais para com seus filhos. E aqui, Israel amava mais a José do que todos os filhos. Qual foi o resultado disso? Os irmãos ficaram cheios de ódio, tentaram matá-lo, venderam José como escravo. Mais uma vez se repete o mesmo cenário. Entre os patriarcas que demonstraram favoritismo a um do que ao outro. Aqui também, o favoritismo ele cria ódio entre os irmãos. Aqui, Ana e Penina, em 1 Samuel 1, do 4 a 6, Elcana amava mais Ana. Em 1 Samuel 4, verso 6. Elcana amava mais a Ana. Resultado disso: ciúme, angústia, rivalidade dentro da casa. A palavra do Eterno, ela diz que quando há favoritismo, há dor. Quando há favoritismo, há divisão. Quando há favoritismo, há inveja. Quando há favoritismo, há maldição. E aqui a palavra do Eterno, ela orienta que o servo do Eterno, os pais, eles devem agir como justiça, com justiça. Porque o Pai Celestial, ele age com justiça e com equidade com seus filhos. Aqui, justiça e igualdade. Deus manda os pais serem justos e equilibrados, sem elevar um filho acima do outro. Deuteronômio Devarim, capítulo 21, versos 15 a 17, proíbe o pai de tratar o filho favorito como herdeiro, ignorando o primogênito. Deus condena legalmente o favoritismo. Então, o favoritismo, o Eterno, ele condena. Porque o favoritismo traz sobre si injustiça. Traz sobre si algo que viola a Torá, que viola o que o Eterno determinou. Então aqui, cada filho é diferente, porém o amor deve ser igual, mesmo de forma de lidar, mesmo que eles sejam diferentes um do outro. Mas o amor deve ser igual para com seus filhos. Não demonstrar favoritismo como demonstrou Isaac com Esaú. E por Isaac demonstrar com Esaú, Rebeca demonstrou para com Jacó. Né? E aqui
O Pai Celestial, os pais precisam refletir o Pai Celestial. Por quê? O Eterno não derrama graça só em alguns. Ele é imparcial, o Eterno. Ele é justo, amoroso, equilibrado e diz para o Pai humano ser assim também. Então o Eterno, ele é imparcial. Ele não age com injustiça. Ele age com justiça com os seus servos, com seus filhos. Então aqui também a família é o primeiro templo onde se aprende o amor de Deus. Favoritismo quebra esse templo. O favoritismo é uma porta para o orgulho em um filho. Rejeição no outro, divisão espiritual. O plano de Deus se realiza melhor quando há shalom, baita paz no lar. Favoritismo destrói isso. Quando há shalom no seu lar, quando há shalom na sua família, Deus derrama sobre aquela família a proteção. Quando não há favoritismo entre os seus filhos demonstrado pelos seus pais, isso viola as escrituras. E mesmo você sendo um servo, você pode estar cometendo esse erro. Como Isaac cometeu com Esaú. Então aqui, a palavra do Eterno não esconde os erros dos patriarcas. Ela revela para nos ensinar. Porque a palavra do Eterno, ela não esconde os erros dos patriarcas. Para que eu, hoje, pelas Escrituras, venha a ver diante dos erros que eles cometeram, a não praticar. A não seguir os mesmos caminhos. Porque teve consequências. E consequências que estão até o dia de hoje. Tem consequências em nossas vidas, tem devido às nossas atitudes, às nossas práticas, que se leva para o resto da vida. Então, ali, diante do favoritismo de Isaac para com os seus filhos, ele viu seu filho ir embora e nunca mais viu. Tanto Isaac como Rebeca. Então isso é muito triste. É muito triste porque na realidade traz maldição, né, sobre a família. Então aqui nós vemos que Isaac cometeu essa injustiça com Jacó, preferindo mais a Esaú. E mais à frente, como lemos, como narrei aqui, Jacó também, ele foi vítima de um favoritismo e ele comete o favoritismo. Olha só. Em Bereshit, em Gênesis 37, versos 3, e Jacó, Israel amava mais a José que a todos os seus filhos. Olha só. E o resultado foi ódio dos irmãos, briga, tentativa de homicídio, venda de José, separação da família por muitos anos. Jacó viu o preço alto que o favoritismo traz. Então, o favoritismo, meus irmãos, não traz nada de bom na família.
para com seus filhos. Eu estou, nessa manhã, trazendo esse estudo, essa palavra sobre o favoritismo sobre os pais, o favoritismo dentro da Querrilá e o favoritismo na sociedade. Para que você que é servo do Eterno, para que você que é filho do Eterno, não cometa esse erro que um dos patriarcas, porque quem cometeu foi Isaac com Jacó, preferindo Esaú, e também Jacó cometeu com José perante seus filhos. E trouxe diante de seus filhos muita inveja. Trouxe diante de seus filhos amargura. E pela consequência do favoritismo que Jacó cometeu para com seus filhos, em escolher e amar mais a Yosef do que os seus outros filhos, ele passou uma boa parte de sua vida morto espiritualmente. Porque quando ele soube da vida de Yosef, que estava vivo, diz as Escrituras que reviveu o espírito de Jacó. É sinal que durante o período que ele viveu com aquela dor no coração, com o sentimento que seu filho José estava morto por ele ter cometido o favoritismo, ele estava sem sentir a presença de Deus. Mas a partir do momento que ele soube que José estava vivo, o espírito de Jacó reviveu. Então, meus irmãos, nós devemos tomar como lição, como aprendizado, os erros dos nossos pais no passado, para não cometer favoritismo diante de nossos filhos. Para que as consequências não venham também sobre nossas vidas, como vieram na vida dos patriarcas. Vieram na vida de Isaac, veio na vida de Jacó por amar mais a José. E aqui, mas Jacó, ele conserta esse erro no final da vida dele. Quando ele ali vai fazer a bênção sobre Manassés e Efraim. Manassés é o mais velho. E ele troca ali as mãos, criando um peixe e dando a brahá também a Efraim. E aqui, que Efraim e Manassés sejam como meus próprios filhos. Ele colocou os dois filhos no mesmo nível. Ele colocou Efraim e Manassés no mesmo nível. Tá vendo? De que seus filhos, mesmo um sendo primogênito de Yosef, mas ele colocou no mesmo nível para não haver inveja entre eles, para não haver contenda entre eles, porque ele sabia do que ele foi vítima de um favoritismo e ele praticou com o seu filho e qual foi a consequência? E ele, no final de sua vida, ele consertou através de seus netos. Então aqui, ele não escolhe um preferido, Jacó. Trata ambos como iguais diante da bênção. E aqui, por que isso é tão profundo? Efraim e Manassés cresceram no Egito, em meio à idolatria, numa cultura estranha e sem inveja entre si. Olha quando você age com justiça com os seus filhos. Eles vão ser mais fortes, mais unidos, em pró das coisas do Eterno. Em pró de ter êxito na vida. Mas se você demonstra para com seus filhos favoritismo, você traz sobre eles fraquezas.
porque eles não são unidos. Eles terão inveja um do outro. Eles estarão competindo um com o outro. E aqui eu vou falar agora sobre o favoritismo diante na congregação. Deixa eu tirar aqui. E é o áudio, filho, tá ok, né? Então aqui, favoritismo na congregação, o tema de hoje. Falei sobre o tema entre favoritismo entre a família. Agora o favoritismo na congregação. A palavra do Eterno proíbe o favoritismo dentro da sinagoga, da Kehilá, da Bet ou da Kahal. Né? E aqui o ensino mais direto está em Tiago e Jacó, capítulo 2, versos 1 a 4. Né? Sobre o favoritismo. Meus irmãos, não tenham fé com acepções de pessoas. Se as vossas assembleias ou sinagoga entrar alguém com roupas finas e vocês dizem ao rico, senta-te aqui no melhor lugar, mas o pobre diz, fica em pé, ou senta-te aos meus pés. Não fizeste distinção entre vós mesmos? E vos tornaste juízes com maus pensamentos? Ou seja, o favoritismo, seja ele na família dos pais para com os filhos, ou na sinagoga, né? Irei falar também sobre o favoritismo na sociedade, mas estou indo por temas para falar sobre o favoritismo que não tem suporte, não tem base de alicerce nas escrituras. Então aqui em Tiago fala, se vocês demonstrai favoritismo quando entra um rico de roupa fina, de linho, e entra um que não tem aparência, e você demonstrar favoritismo, sente você no local de honra e você em local aos seus pés, você está demonstrando favoritismo. Você está indo contra o que a Torá ela ensina. Olha só o que diz aqui. A Torá também proíbe o favoritismo dentro da congregação de Israel. Em Levítico capítulo 19, versos 15, não farás injustiça no julgamento. Não favorecerá o pobre e nem honrará o poderoso. Com justiça julgará o teu próximo. Aqui a Torá está falando para os de dentro da casa. Está falando para os servos. Está falando para a Kehilá, a Kahal, do povo de Israel. Não haver injustiça diante do julgamento, não favorecer o rico do que o pobre, não favorecer o pobre do que o rico. Na congregação, todos devem ser tratados igualmente com justiça e sem privilegiar ricos, famosos, influentes ou líderes. Então, o favoritismo
ele traz, como falei aqui, traz invejas, traz divisão, traz dor, traz maldição, porque vai contra o que o pai ensinou, contra a Torá. E essa paraxá de Todot, ela traz esse tema tão maravilhoso, dentre vários argumentos que tem nessa paraxá tão rica, para o nosso ensino. Aqui, o Eterno não tem favoritismo. E na sinagoga não deve imitar. Não deve imitar. E a sinagoga deve imitar ele. Deuteronômio capítulo 10, verso 17 diz: o Eterno não faz acepções de pessoas. Em 2 Crônica, capítulo 19, verso 7 diz: com o Senhor, nosso Deus, não há parcialidade. Não há parcialidade. Então, dentro de uma sinagoga, dentro de uma carrala, dentro de uma beite, dentro de uma igreja, se ela é evangélica ou não, deve haver igualdade para com todos. Deve haver justiça, sem privilegiar, seja ela ricos, famosos, influentes ou líderes. Ou líderes. E aqui também, se Deus não tem favoritismo, a congregação também não pode ter. O profeta Isaías denuncia líderes que tratam pessoas de modo desiguais. Isaías capítulo 1, 23 diz: teus líderes amam subornos e correm atrás de vantagens. Isso é favoritismo disfarçado de liderança espiritual. Isaías chama isso de corrupção, injustiça e distorção do culto verdadeiro. Então, meus irmãos, o favoritismo ele traz maldição. Seja na família, seja na congregação, seja na igreja, seja na sinagoga, como falou Jacó em Tiago. Não devemos agir com a acepção de pessoas, ou seja, na sociedade, que irei falar aqui também, sobre o favoritismo na sociedade. Então, olha só o que diz aqui também, em Ezequiel, capítulo 34, versos 2 a 4, Deus condena os líderes que favorecem uns e abusam de outros. Os pastores de Israel são condenados por quê? Favorece os fortes, despreza os fracos, não cuida de todos igualmente. Isso sim é favoritismo religioso. E Deus, ele rejeita. Na sinagoga, o tratamento deve ser igual para todos. Seja ricos, seja pobres. O rico e o pobre entram pela mesma porta. Ninguém tem cadeira especial por status. Todos são irmãos diante de Deus. Liderança não é privilégio, mas serviço. O conceito que é lançado diante dos sistemas religiosos é que lideranças elas têm privilégios. As lideranças elas têm obrigação de servir à igreja. Seja ela rabino, seja ela roche, seja ela chamachim. Toda liderança é para servir à igreja, para tratar os doentes. Não, liderança não é sinônimo de privilégio e nem de pedestal, mas de